assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Amitai foi um profeta, assim como Jonas. Vai dizer lá em 2 Reis 14, 25, que ele era um profeta. E é aí que começa o mistério na vida de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Como todos conhecem já a história, Jonas fugiu da presença do Senhor, como todos nós sabemos, foi para um lugar que não era para ele ir. Todos conhecem, não é verdade? Mas eu vi algo esses dias dizendo que, eu até fui pesquisar porque eu queria saber se realmente era. Alguns historiadores falam que o pai de Jonas era profeta, a palavra testifica isso, e que ele foi morto pelo pessoal daquela cidade, a qual o Senhor chamou ele para ir pregar. Aí você pode dizer: por isso que Jonas não quis ir. Nem foi por isso. Vai dizer lá no versículo 4, diz bem assim: mas desgostou Jonas extremamente e disse, e ficou todo ressentido. Se a gente for ler todo o livro de Jonas, a gente vai entender. A palavra fala que Jonas foi para... Está falando no versículo 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou um mar, um grande vento, e fez-se uma grande tempestade. E aí, irmãos, a gente lendo, a gente vai entender que Jonas queria fugir porque ele sabia da misericórdia do Senhor. Não era porque ele não gostava daquele povo ou queria que ele se arrependesse. Olha, às vezes eu me encontro assim como Jonas. Jonas já sabia que Deus ia usar de misericórdia com aquele povo, e eu acredito que ele queria o quê? Olha, mataram meu pai e eu vou lá pregar para esse povo se arrepender, sabendo Deus misericordioso que eu tenho. Pois eu não vou não. Está aqui no versículo 3 e 4, pode ler. Ele se entristeceu demais porque ele sabia. E quando o povo vai orar, Deus perdoa aquele povo, ele se desgosta. Ele diz: olha, eu sabia que tu era misericordioso, por isso que eu fugi para outra terra, porque eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia daquele povo. Quantas das vezes, irmão, nós não somos assim? O Senhor nos manda fazer algo, a gente não quer. Eu trouxe, irmão, Deus falou muito comigo em 2 pontos. Um, é que quando Deus nos escolhe para fazer algo, eu tenho que ir. É você tem que ir. Ou então, irmãos, uma baleia passa aí no meio da estrada. Ou então Deus te pega bem ali na esquina. Ou então aparece uma doença. Então, se Deus mandou você fazer algo, faça. E a segunda coisa é que nós não podemos fazer acepção de pessoas. A palavra vai falar que ele não quis ir porque Deus ia perdoar aquele povo. Quantas das vezes eu e você fazemos acepção de igreja, de pessoas, porque talvez feriu você, porque talvez lhe machucou, aí você diz não. Ou talvez você ouviu alguma história, aí você não quer perdoar, aí você diz: naquele lugar eu não vou, aquela igreja é assim, aquela pessoa, eu não vou pregar porque eu preguei a vida toda, então eu não vou pregar mais. Às vezes não bate em nós esse sentimento? Bate esse sentimento às vezes.
E Deus falava para mim assim, ó, o Espírito Santo: não faça acepção de pessoas e nem de lugar. A palavra vai dizer que nasce uma planta, uma abobreira sobre a vida de Jonas e dá sombra na cabeça dele. O Senhor já sabendo como tratar, Jonas já angustiado. E aí a palavra fala que nasce essa abobreira e ele fica contente. Aí a abobreira vai e morre. Aí ele diz: oxe, por que ela morreu? Aí olha só, Jonas teve compaixão daquela planta, quando de pessoas ele não teve. E o Senhor fala com ele: Jonas, como é que tu tem piedade e misericórdia de uma planta que fala? E disse o Senhor: tiveste compaixão de uma abobreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, em que em uma noite nasceu e uma noite padeceu. Olha, ele teve piedade de uma planta, e de pessoas ele não teve misericórdia. Glória a Deus. Não se desfazendo daquilo que Deus criou. Quantas das vezes nós amamos mais animais, coisas da nossa casa, perdoamos por outras coisas, mas pessoas a gente não ama. Olha como horríveis a gente é. Glória. E eu falei: é verdade, Jesus. É verdade, nós fazemos exceção. A palavra vai dizer que Jesus está... Uma mulher chega em pecado e Simão diz assim: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não falava com ela, porque ela é uma pecadora. Aí todos nós já sabemos que Jesus veio para os doentes. Jesus saiu do seu turno de glória, onde só tinha anjos, por mim e por você. Então não faça acepção de pessoa. Então aí você pode dizer: Luana, mas eu tenho que fazer o que os outros fazem. Não, a palavra não manda nós compactuarmos com mais obras, mas a palavra, onde você estiver, pregue a palavra. Glória. Entre aonde você tiver que entrar com essa palavra e saia com essa palavra. Então eu quero trazer 2 pontos para vocês. Já vou encerrar aqui. Hoje nós temos uma pregadora da noite. Glória. Primeiro, o que Deus mandar você fazer, faça. O que Deus escolheu para você fazer, faça. Glória. E segunda, ame pessoas. Porque a única coisa que importa para Deus é pessoas. Eu vi uma frase que diz: a única coisa que você vai levar para o céu é pessoas. A única coisa que você vai ver nessa terra, lá no céu, é seu irmão. É a pessoa que está lá fora. É a sua família. Então, eu já preguei demais. Olha, esse povo mataram o pai de Jonas, e Deus escolheu e mandou ele ir, e as pessoas se arrependeram. Então, como fala a palavra, que até o dia do Senhor, se o Senhor tiver uma obra na vida de alguém, essa pessoa vai se converter. É por isso que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Aonde nós tiver que entrar, a quem nós precisar falar do amor de Deus, que a gente venha fazer. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.